Aqui você encontra o sistema completo para a gestão documental e tramitação do processo administrativo. Temos um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização. Com ele é possível comprovar a execução da despesa pública. São ferramentas que realizam o ato administrativo de acordo com o que determina a lei. Acesse salimar.com.br. Seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Braga. Serei o narrador desta videoaula. Se ao final desta videoaula alguma dúvida persistir, envie mensagem para o nosso WhatsApp 84987285861. Retornando à nossa área de trabalho, nós vamos utilizar dois processos aqui para exemplificar a utilização do sistema pelos analistas de controle interno. O 244 e o 242. Qual a diferença entre o 244 e o 242? O 242 ele está concluso para pagamento, certo? Faltando apenas a manifestação do controle interno. O 244 ele está no início do processo, ou seja, está na fase de motivação ainda. Então nós vamos com isso demonstrar que, independente da fase em que está o processo, o controle interno pode atuar a qualquer momento. Vamos começar pelo esse 244, que ele está ainda na fase da motivação. Vamos supor que o controle interno encontrou algo que ele precisa fazer uma orientação, tá? E ele chama esse processo para si, tá? E pede que seja encaminhado para o setor de controle interno, e no setor de controle interno ele vai fazer as orientações que ele achar necessária. Então, você vindo com o mouse aqui nessa opção do nosso menu de navegação, você vai encontrar duas opções: despachar e diligenciar. Lembre que na aula anterior a gente falou que são três as funcionalidades que o sistema dispõe para o setor de controle interno, que é despachar, diligenciar ou certificar. O processo não estando concluso, ainda disponível já para pagamento, que nós convencionamos que o momento em que o processo é ofertado dentro do fluxo de trabalho ao controle interno é no momento anterior ao pagamento. Ele pode vir ao controle interno em qualquer etapa, mas sempre virá no momento anterior ao pagamento. Para quê? Porque essa determinação de independente de todos os outros trâmites, independente de todos os atos administrativos, ele deve passar no controle interno do pagamento. A lógica é que se o pagamento for realizado e o controle interno só vier ter acesso ao processo para fazer revisão processual depois do pagamento, não tem sentido. Por quê? Porque você vai fazer uma análise depois que pagou. Ora, se a finalidade do controle interno é não permitir o desvio de conduta, não permitir o vício formal, ou seja, ele ser uma espécie de, vamos dizer assim, de anjo da guarda da administração, então não faz sentido que, pelo menos antes do pagamento, ele não passe no controle interno. Então veja só, cada administração ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua normatização interna, tá? E determina o que faz o controle interno. Mas, por menor que seja essa normatização, ou digamos que essa normatização não exista ainda no município que você trabalha,
Pelo menos essa regra vai existir com o uso do nosso sistema. O processo sempre será ofertado ao setor de controle interno antes do pagamento, porque é um ato administrativo que está na regra do sistema. Então, pessoal, na nossa regra de compliance para o sistema, o processo não pode ser ofertado ao setor de pagamento, ou seja, tesouraria, secretaria de finanças, se ele não tiver passado no setor de controle interno. Como a gente aqui vai começar com um processo que ele não está nessa fase, ou seja, ele não está pronto para ser ofertado para pagamento, nós estamos aqui como exemplo um processo que ainda está em fase de motivação, que nós precisamos fazer uma orientação. Então, veja só, nós temos duas opções aqui, despachar ou diligenciar. Quando é que eu vou usar a opção despachar ou quando é que eu vou usar a opção diligenciar? Se eu preciso redigir um texto, tá? Um texto relatando, orientando, fazendo alguma informação, eu uso a opção despachar, porque ele tem um formulário, tá? Onde eu posso aqui fazer o meu texto, tá? Gravar e imprimir de forma que é um relatório, uma orientação. A gente vai já fazer isso, tá? Se no caso a intenção não for despachar o processo com uma orientação, e sim eu analisei o processo e encontrei algumas falhas que eu possa apontar, eu uso a opção diligenciar. Porque aqui eu já não tenho aquela opção de fazer um texto, e sim eu vou apontar falhas que eu encontrei no processo em forma de ementa. Nós vamos fazer um exemplo de cada, tá certo? Por enquanto, eu preciso que vocês entendam isso, que o processo não estando concluso para pagamento, tá certo? Ou seja, na regra de compliance do sistema, ele concluso para pagamento só pode ir a pagamento depois de passar no controle interno. Não sendo, a gente vai usar essas duas funcionalidades do nosso módulo de gestão do controle interno. Se eu preciso fazer um texto, eu vou usar a funcionalidade de despachar. Se eu quero apontar falhas dentro do processo, eu uso a funcionalidade de diligenciar. Entendido isso, tá? Eu vou apresentar agora o processo 242. Veja aqui que na mensagem, ó, objeto recebido parcialmente, aguardando manifestação do controle interno. Ou seja, esse 242 aqui, o mecanismo do sistema percebeu que ele está concluso para pagamento, mas que ainda não passou no controle interno. Então, ele obriga que a manifestação aqui seja feita, tá, para o relatório opinativo. Mesmo assim, tá, com o relatório opinativo, você ainda tem as opções de despachar e diligenciar, tá certo? Então, o processo estando concluso para pagamento e no fluxo de trabalho, pela regra de compliance, ele tiver na fase de oferta ao controle interno, você tem as três opções: despachar, diligenciar ou certificar. O processo estando em qualquer outra fase que não seja a fase já de oferta ao controle interno, porque ele já está concluso para pagamento, você só tem a opção de despachar ou diligenciar. Tá? Se você não entendeu, assista o vídeo novamente, tá? Nós vamos dar uma paradinha aqui e no próximo bloco nós vamos fazer um exemplo de instrução despachar, ok?